Sim. Boa tarde a todos. Sim. Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um seminário do Centro de Investigação em Saúde Pública. O meu nome é Juliano Perelman e eu estou aqui a moderar esta sessão em nome do Centro de Investigação. O Centro de Investigação que é coordenado pela professora Sónia Dias. Portanto, o Centro de Investigação é um centro que faz parte, que está ligado à Escola Nacional de Saúde Pública, mas que engloba também investigadores de outras entidades, ou seja, é um grupo de pessoas alargado, que vai além da escola, um grupo alargado de pessoas, todos com interesses na investigação nesta área tão importante neste momento da saúde pública. E, portanto, muito bem-vindos a todos. Nós temos um site do CISP, onde vocês poderão, se estiverem interessados, encontrar detalhes das nossas atividades, das nossas publicações, dos seminários, das nossas participações em outro tipo de eventos e, portanto, são muito bem-vindos ao seminário e às atividades do CISP de forma mais geral. Nós hoje temos o prazer de ter connosco o Eduardo Costa, que é doutorando, que é economista, que tirou economia na nova School of Business and Economics, portanto na faculdade, aquele que era chamado sempre, tradicionalmente, a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. O Eduardo está a acabar o doutoramento, não é, Eduardo? Estás em fase de finalização do doutoramento. E neste âmbito nós convidamos-no para apresentar aqui um seminário sobre um dos artigos da sua tese de doutoramento, sobre a questão do impacto das greves de profissionais de saúde na qualidade dos cuidados hospitalares. Portanto, nós temos muito gosto em recebê-lo hoje. Muito obrigado. A sessão vai decorrer da forma seguinte, portanto, o Eduardo vai fazer a sua apresentação, em primeiro lugar, portanto, mais ou menos uma meia hora, e depois teremos espaço para perguntas, questões, debate, comentários, sugestões, etc. Sabendo que, obviamente, há um elemento que aqui nestes seminários são sempre muito, muito importantes. Os seminários, um seminário de forma mais genérica, um seminário de investigação, em que consiste? Em geral, são trabalhos que estão em fase de finalização, que ainda não foram publicados, como é o caso deste artigo, não foram publicados numa revista científica indexada, digamos, ainda não foram publicados, e é uma oportunidade para o autor de apresentar o seu trabalho de maneira, digamos, antecipada, antes de o submeter para publicação. E, portanto, é uma forma também para o autor de receber comentários para fazer as melhorias necessárias nesta fase de pré-publicação. E, portanto, tem que ver esta sessão não apenas como uma... É por isso que nós chamamos isto de seminário de investigação. Isto não é não é um evento de apresentação do trabalho final, mas vejam isto mais como um workshop, como uma sessão de trabalho, onde o autor também está aqui para receber comentários e sugestões de um trabalho em curso. E, portanto, eu já dava já a palavra ao Eduardo para fazer a sua apresentação. E muito obrigado a todos pela vossa presença. Ora bem, boa tarde a todos. Antes de mais, só para confirmar, conseguem todos ver a minha apresentação, portanto, os slides. Ok? Ora bem, o meu nome é Eduardo Costa. Antes de mais, eu queria agradecer ao professor Julian e através de si, à Escola Nacional de Saúde Pública, pela oportunidade para estar aqui hoje para apresentar este meu trabalho, que faz parte do doutoramento em Economia que estou agora a concluir. E, precisamente, o objetivo deste trabalho é olhar para as greves hospitalares e tentar perceber um bocadinho o que é que muda nos hospitais e nos pacientes durante essas mesmas greves hospitalares. E, portanto, começava precisamente reforçando a mensagem que o professor Juliano acabou de passar e pedindo para que qualquer comentário e qualquer sugestão que tenham, por favor, façam, porque são mais do que bem-vindos. E foi precisamente à conta de todos esses comentários e sugestões que eu fui recebendo em várias apresentações
deste trabalho que o paper foi ganhando forma e foi chegando à versão que vos vou apresentar hoje. Este é um trabalho que começou em 2018, portanto já tem algum tempo de maturação e já recebeu muitos comentários de muitas pessoas e entidades diferentes, e começa com o facto de termos verificado este aumento do número de greves hospitalares que ocorreu em Portugal entre 2012 e 2018. E, portanto, como podem observar aqui, neste gráfico, verifica-se um aumento expressivo do número de greves hospitalares, com particular destaque para o aumento da barra azul clara, que são as greves de enfermeiros. Nós, neste artigo, vamos focar em particular em 3 tipos de greves específicas. Portanto, as greves de médicos, as greves de enfermeiros e as greves de técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. E, portanto, este artigo vai tentar comparar e perceber em que é que estas greves diferem, porque apesar de serem todas elas greves em meio hospitalar, vão ter impactos diferentes porque se tratam de profissionais com responsabilidades e com competências completamente diferentes. Ora bem, estas greves em Portugal têm uma grande cobertura mediática, como todos nós sabemos, mas o aumento recente de greves que tivemos, em particular nos anos de 2017 e 2018, chegaram mesmo à imprensa internacional e, portanto, existe a procura por respostas e a procura por tentar perceber o fenómeno da greve. Aquilo que tem motivado o aumento destas greves profissionais de saúde está muito relacionado com aquilo que é a insatisfação dos profissionais em relação às suas carreiras, em relação à progressão das mesmas carreiras, mas também às suas condições de trabalho. E vieram um bocadinho na sequência daquilo que foi o final da crise económica e, portanto, existiu todo um conjunto de expectativas sobre, no que diz respeito à melhoria das suas condições de trabalho. E, portanto, aquilo que faço neste artigo é precisamente analisar o impacto das greves em 2 coisas. Primeiro, como é que o hospital reage a essa mesma greve, portanto, como é que a atividade hospitalar se altera em virtude da greve e, em segundo lugar, perceber se a greve afeta ou não resultados dos pacientes. E aqui estamos a falar principalmente na duração da hospitalização, nas taxas de readmissão hospitalares e nas taxas de mortalidade hospitalares. E, portanto, podem considerar esta investigação como uma pergunta mais genérica sobre como é que o hospital reage quando existe uma alteração aos seus níveis de staffing. E, portanto, existem várias formas de nós alterarmos os níveis de staffing no hospital. Podemos pensar que os médicos que estão doentes e que não podem ir trabalhar, portanto, são uma disrupção naquilo que é o nível de staffing normal de um hospital. Um enfermeiro que esteja em quarentena, agora durante o período de Covid, também não poderá trabalhar, ou mesmo as férias que são programadas, também são ausências do local de trabalho. As greves são precisamente uma ausência do local de trabalho, como estes outros exemplos que acabei de dar, mas têm algumas características particulares. Primeiro, porque são, em certa medida, relativamente inesperadas e, em segundo lugar, porque têm um impacto mais transversal à estrutura hospitalar. Só aqui uma nota antes de avançar em termos de âmbito. O âmbito deste artigo foca-se naquilo que é o impacto das greves hospitalares, portanto, não estamos a falar de outras greves que possam existir no serviço de saúde, apenas as greves que dizem respeito aos hospitais, no SNS, e estamos a focar no impacto de curto prazo, ou seja, tentar perceber e tentar identificar o que é que acontece ao hospital e aos pacientes nos dias que antecedem, que precedem e nos próprios dias da greve. Não estamos aqui a olhar para impactos de longo prazo que podem existir e podem ser positivos, se nós pensarmos que a greve pode contribuir para uma melhoria das condições de trabalho e, portanto, a longo prazo poderá trazer benefícios no que diz respeito à melhoria da qualidade dos cuidados que são prestados à população, mas que também pode ter um efeito negativo, na medida em que a greve em si implica uma redução imediata nos cuidados prestados e, portanto, isso pode ter uma consequência também negativa de longo prazo. Este efeito de longo prazo, portanto, dei-vos 2 exemplos, um canal positivo, um canal negativo que podem existir, não é o foco deste artigo. Portanto, estamos a focar-nos aqui numa análise de curto prazo. E porquê é que esta é uma pergunta importante? Porque, normalmente, para se identificar o efeito que se é atribuído às greves, tende-se a comparar as greves, pacientes que foram expostos à greve, com pacientes que não foram expostos à greve. E, portanto, tende-se depois comparar quais é que são os resultados dos pacientes que foram expostos à greve com os resultados dos pacientes que não foram expostos à greve. Ora, fazer esta comparação sem ter em conta algumas outras variáveis tem riscos
elevados. Porquê? Em primeiro lugar, porque nada nos diz à partida que os pacientes que foram expostos à greve são comparáveis com os pacientes que não foram expostos à greve. Em particular, se os hospitais funcionarem de forma diferente, é provável que o tipo de pacientes que possam ser admitidos no hospital possa ser também ele diferente. E o gráfico que vos vou mostrar de seguida mostra precisamente o perigo de fazer essa comparação sem ter em consideração variáveis adicionais. Portanto, aquilo que tem aqui, e eu já vou regressar depois a estes dados mais à frente, mostra-nos as taxas de mortalidade hospitalares para os pacientes que nunca foram expostos às greves, que é a barrinha azul clara, e os pacientes que foram, a taxa de mortalidade hospitalar para os pacientes que foram expostos a uma greve de médicos, a uma greve de enfermeiros ou a uma greve de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Portanto, as barras azuis escuras. E aquilo que se verifica é que se nós compararmos as taxas de mortalidade sem fazer qualquer ajustamento, temos um aumento muito significativo daquela que é a taxa de mortalidade hospitalar. Agora, seria errado atribuir a totalidade deste aumento às greves em si. Porquê? Porque, primeiro, como vos disse há bocadinho, não há nada que nos garanta que estes pacientes azuis escuros que foram expostos às greves sejam diretamente comparáveis e que, portanto, tenham o mesmo risco do que os pacientes que estão na barra azul clara. E, em segundo lugar, existe aqui uma questão também matemática. Quando nós definimos que um paciente está exposto à greve, temos que ter em consideração que um paciente que à partida esteja muito doente e que pronto esteja internado no hospital, à partida terá uma estadia hospitalar mais longa do que um paciente que esteja menos doente. Ora, este paciente que tem uma estadia hospitalar mais longa, por estar mais doente, tem uma maior probabilidade de falecer e, por definição, por construção matemática, por estar no hospital mais tempo, está também mais exposto à probabilidade de ser exposto a uma greve. E, portanto, temos que tentar desconstruir estes efeitos, porque grande parte deste aumento que nós observamos aqui neste gráfico é explicado pelo facto dos pacientes não serem exatamente iguais e, por construção matemática, pelo facto dos pacientes mais doentes serem também aqueles para os quais é mais provável terem sido expostos a uma greve hospitalar. E é precisamente na composição desses efeitos que este paper tenta contribuir, em particular tendo em conta a literatura atual que existe sobre greves, que é pouca, é relativamente antiga e tipicamente não controla para estes efeitos que eu vos estava aqui a dizer. E, portanto, leva a que as conclusões que se possam tirar sejam, de alguma forma, potencialmente questionáveis. Por outro lado, gostava só aqui de dar-vos uma nota, não vou fazer aqui uma revisão de literatura extensa, até porque não temos tempo para isso, mas queria-vos dar nota deste paper de Grubel and Kleiner, portanto, no American Economic Journal, em 2012, que analisa o impacto de uma greve específica de enfermeiros num hospital específico no estado de Nova Iorque. E descobrem um aumento de mortalidade na ordem dos 18%, e aqui um spoiler alert, é muito maior do que qualquer impacto que eu encontro em Portugal com os nossos dados, mas já vamos a isso. A razão pela qual eu trago este paper é porque este é o primeiro paper na literatura que consegue finalmente comparar e arranjar forma de comparar pacientes diferentes que são expostos à greve com pacientes que não são expostos à greve. E, portanto, a nossa estratégia empírica neste paper acaba por beber muito e ser inspirada na estratégia empírica que é seguida por estes autores, ainda que eu argumento que nós conseguimos ir mais longe porque vamos trabalhar com uma base de dados que tem um maior nível de detalhe e por isso permite-nos utilizar um maior nível de controles e um maior nível de cuidados. Só antes de avançar para vos mostrar os dados e a estratégia empírica que vamos seguir, dar-vos nota de que este paper é o primeiro artigo científico, pelo menos daquilo que conheço, compara o impacto de greves de profissionais de saúde diferentes. Ou seja, até agora os papers normalmente focam-se em greves de médicos, em greves de enfermeiros ou em greves de diagnóstico e terapêutica. Este é o primeiro paper que compara o impacto de greves diferentes. E, ao mesmo tempo, é um paper que inclui aqui, nesta nossa base de dados, mais de 100 greves hospitalares. E, portanto, temos uma grande base de dados que nos permite trabalhar as diferentes greves hospitalares. Finalmente, uma última vantagem, digamos assim, desta investigação, face àquilo que tem sido a investigação de greves hospitalares até ao momento, é que estamos a olhar para o Serviço Nacional de Saúde como um todo. Ou seja, temos dados que nos permitem cobrir o país de norte a sul, com exceção do setor privado. E isto é uma vantagem face àquilo que são outros papers, na medida em que muitos papers focam-se num hospital específico e ignoram o potencial efeito de um paciente evitar ir a esse hospital porque sabe que esse hospital está em greve e ir para um hospital que está ao lado.
mas já vou regressar a esse ponto mais à frente. Agora, antes de mais, queria-vos descrever um bocadinho o tipo de dados que estou a utilizar e depois falar-vos um bocadinho sobre a estratégia empírica. Depois de fazer isto, vou-vos mostrar 3 conjuntos de resultados, um focado com a forma como as admissões mudam ou não, um focado com a forma como as altas hospitalares mudam ou não e, finalmente, um focado com as taxas de mortalidade hospitalares. Ora bem, no que diz respeito aos dados, portanto, temos aqui 2 bases de dados diferentes. A primeira base de dados é a base de dados do GDH, da ACSS, e portanto, que contém todos os episódios de admissões hospitalares entre 2012 e 2018. Estamos a falar de cerca de 12 milhões de episódios de admissão hospitalar. Esta base de dados, portanto, tem os dados quer de internamento, quer de ambulatório, mas não inclui, e isto é muito importante, não inclui os cuidados de saúde primários, não inclui o setor privado e não inclui visitas às urgências hospitalares. Portanto, a única forma de eu observar um paciente nesta base de dados que tenha ido às urgências hospitalares é se mais tarde esse paciente tiver sido admitido para o serviço de internamento do próprio hospital. E, finalmente, portanto, este é o primeiro bloco de dados, portanto, dados ao nível do paciente. O segundo bloco de dados foi tentar recolher informação sobre as greves que são feitas e que foram feitas em Portugal entre 2012 e 2018. Portanto, novamente, foquei-me apenas naquilo que são greves hospitalares, portanto, não incluem greves fora do setor hospitalar, e em 3 categorias profissionais, portanto, médicos, enfermeiros e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. A informação que foi recolhida de forma manual, porque existe alguma informação dispersa por várias fontes diferentes. Portanto, a Direção-Geral do Emprego Público tem um registro de greves que não está totalmente atualizado e, portanto, acabamos por cruzar esta informação com relatos de existências de greves a partir dos sites dos próprios sindicatos, a partir de decisões judiciais para a definição dos serviços mínimos, a partir de artigos de notícias, etc. O problema destes dados, ou uma limitação que estes dados têm, é o facto de não termos informação sobre o número de profissionais de cada categoria profissional que aderiu à greve. Ou seja, nós não conseguimos distinguir entre uma greve que tenha tido uma adesão de 100% com uma greve que tenha tido uma adesão de 50%. E, portanto, nós não fazemos esta análise a nível da margem intensiva, precisamente porque nós não conseguimos perceber o impacto distinto que a greve teve e, portanto, consideramos a greve como um efeito, uma variável binária, e, portanto, é 0 ou 1, 0 se a greve não existiu, 1 se a greve existiu. E vou-vos mostrar agora, precisamente, qual é que é o principal panorama da base de dados de greves hospitalares. Pronto, tem aqui no lado esquerdo a base de dados que recolhi contém, entre 2012 e 2018, um total de 127 greves hospitalares. Como podem ver pelo gráfico, a maioria dessas greves hospitalares foram feitas por profissionais do setor da enfermagem, seguindo-se por técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e, finalmente, por médicos. E estes 3 tipos de greves distinguem-se cada um desses tipos em 2 tipos. Aquelas que são greves nacionais e, portanto, que afetam todas as estruturas hospitalares do país em simultâneo, e aquelas que são greves locais, sendo que essas greves locais normalmente são greves específicas ou num hospital ou numa determinada região hospitalar. E do lado direito temos o número de dias de greve que existiram, ou seja, porque as greves podem durar mais do que um dia e, portanto, estas 127 greves traduziram-se num total de 268 dias de greves, sendo que a distribuição entre locais nacionais, entre enfermeiros, médicos e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica mantém-se relativamente estável. Uma característica das greves em Portugal, quando comparadas com as greves noutros países da Europa ou do mundo, é que são greves normalmente muito curtas em termos de duração. Portanto, 90% das greves duraram não mais do que 3 dias. E isso é muito diferente daquilo que é o padrão que se observa nas greves fora de Portugal. Por outro lado, temos greves muito curtas, mas tipicamente temos uma intensidade das greves superior à dos outros países, ou seja, as greves são mais frequentes do que aquilo que acontece noutros países. Ora bem, em termos de estratégia empírica, aquilo que vou fazer é, portanto, comparar pacientes que foram expostos à greve com pacientes que não foram expostos à greve. Vou olhar para alguns resultados, como vos disse, taxas de mortalidade hospitalar, taxas de readmissão, estadia hospitalar, entre outras coisas.
e, portanto, o modelo vai ser portanto, um pool OLS. Aquilo que vamos ter é uma variável de exposição à greve, portanto, este W será igual a 0 se o paciente não foi exposto à greve, igual a 1 se o paciente foi exposto à greve. Vamos considerar, ou vou considerar, 3 medidas diferentes de exposição à greve, portanto, vou distinguir entre aquilo que foram os pacientes que foram expostos à greve no dia em que foram admitidos ao hospital, dos pacientes que já estavam no hospital quando a greve ocorreu. E depois vou ter uma medida genérica, que é qualquer paciente que tenha sido exposto à greve, quer tenha sido admitido nesse dia, quer já tenha estado no hospital nesse dia. E depois vamos ter aqui um conjunto extenso de variáveis de controle, precisamente para garantir que nós comparamos aquilo que é comparável. E, portanto, vamos introduzir controles ao nível das características do paciente, portanto, relacionadas com a idade, com o género, controles ao nível das características da admissão, distinguir entre aquilo que é atividade cirúrgica do que é atividade médica, incluir controles para cada uma das grandes categorias de diagnóstico, que têm riscos inerentes completamente diferentes. Depois temos também controles regionais, não só ao nível das 5 ARS, mas também controles específicos para cada um dos hospitais em Portugal, e depois controles ao nível do tempo, portanto, controles ao nível do ano, mês, semana, dia da semana. Finalmente, vamos introduzir aqui um controle específico que é muito relevante, que é o controle, uma variável de interação entre aquilo que é a região, o ano e o mês, para permitir captar tendências diferentes que possam existir a nível regional. E aqui, se pensarmos, por exemplo, naquilo que se passou no verão de 2017, portanto, com os incêndios de 2017, podemos pensar, por exemplo, que a região centro teria, nesses meses, uma tendência diferente daquilo que foi o resto do país. E, portanto, esta variável vai permitir captar essa tendência e evitar que possamos estar a atribuir indiretamente efeitos que não deviam estar a ser atribuídos às greves em si. O modelo que estamos aqui a estimar é o modelo linear. Os resultados são robustos a um modelo não linear, portanto, o modelo de lógica também mantém os mesmos resultados, mas preferimos um modelo linear porque facilita a interpretação dos coeficientes, como vamos ver a seguir. Há aqui um caso específico que é, para a estadia hospitalar, utilizamos um modelo de sobrevivência, portanto, um hazard model, para modelar a probabilidade do paciente sair do hospital. E, finalmente, estamos a usar os dados portanto, em pooled data, portanto, estamos na prática a agregar os dados de 2012 a 2018 e estamos a preferir isso, em vez de fazer uma pura abordagem em painel, para não termos que colapsar os dados ao nível do hospital e, portanto, evitarmos assim perdermos muita granularidade nos dados que temos. De qualquer forma, se fizermos isto em efeitos fixos, temos exatamente as mesmas conclusões. Ora bem, em termos de resultados, 3 blocos de resultados. Primeiro, vamos olhar para aquilo que é a admissão dos hospitais durante as greves. E a pergunta aqui que tento responder é tentar percebermos será que os hospitais estão a ser mais exigentes nos critérios de admissão dos doentes durante as greves? Ou seja, será que durante as greves os hospitais admitem apenas os pacientes que estão muito doentes e se recusam a admitir os pacientes que estão pouco doentes? Ora bem, em primeiro lugar, falei-vos há bocadinho dos 2 blocos de dados que tínhamos, portanto, dados ao nível do paciente e dados ao nível da greve hospitalar. A primeira coisa que fiz foi fundir estes 2 dados e, portanto, determinar quem é que foram os pacientes que foram expostos a uma greve hospitalar. E os resultados mostram que cerca de mais de 9% dos pacientes foram expostos pelo menos a uma greve hospitalar. Sendo que desses 9%, 5%, quase 6% já estavam no hospital quando essa greve ocorreu, e cerca de 4% foram admitidos ao hospital no dia da greve hospitalar. Ora bem, algumas estatísticas descritivas, portanto, só para notar que neste momento não estou a falar em relações causais, portanto, estou a falar apenas em estatísticas descritivas. Olhando para aquilo que são as variações entre a atividade de internamento e a atividade de ambulatório, nota-se uma quebra muito significativa naquilo que é a atividade cirúrgica durante greves de médicos e greves de enfermeiros. Portanto, isto vai muito em linha com aquilo que nós observamos e aquilo que lemos nas notícias e aquilo que são as informações veiculadas pelos próprios hospitais. Verifica-se também um aumento, não é um aumento muito expressivo, mas é um aumento significativo da proporção de admissões urgentes que são feitas durante as greves de enfermeiros e as greves de profissionais de médicos. Para além disso, verificamos também um aumento na proporção de partos. E este aumento na proporção de partos é explicado simplesmente porque os partos é uma coisa que não é muito facilmente adiável
e, portanto, nas alturas das greves nós temos uma redução total do número de admissões, o que faz com que a proporção dessas admissões que são nascimentos aumente. E, portanto, o número de nascimentos permanece, em termos absolutos, permanece relativamente estável, mas a sua proporção aumenta, uma vez que o número total de admissões durante as greves acaba por cair. Aqui mostrar-vos aquilo que acontece quando olhamos para outcomes dos pacientes, portanto, quando olhamos para taxas de mortalidade hospitalares ou para taxas de readmissão, notamos um ligeiro aumento naquilo que são estas taxas para pacientes que foram admitidos durante greves de médicos, mas não notamos qualquer variação quando olhamos para outros tipos de greves. E é interessante verificar que o Severity of Illness e o Risk of Mortality, que são dois indicadores que são o resultado de algoritmos e que nos dão um score, portanto, dão-nos uma indicação do nível de risco que existe para cada uma das admissões, mantém-se relativamente estável. Portanto, olhando apenas para os dados, não parece que os pacientes que estão a ser admitidos durante greves são pacientes em estado mais grave do que os pacientes que não são admitidos em períodos de greve. E se olharmos para os diagnósticos, pronto, esta tabela mostra as 10 principais categorias de diagnóstico. Se fizermos uma análise mais fina ao nível do GDH, chegamos exatamente à mesma conclusão. Verificamos que o ranking, portanto, a proporção destas admissões mantém-se relativamente constante durante os vários tipos de greves. Há duas exceções. Uma, os diagnósticos relacionados com doenças visuais. Portanto, durante as greves passam para a 8ª ou 9ª posição, quando fora de períodos de greves são normalmente o 3º diagnóstico com mais admissões a nível hospitalar. Isto é facilmente explicável, uma vez que estes diagnósticos são diagnósticos tipicamente cirúrgicos e em ambulatório, que, como vos mostrei no slide anterior, tem uma quebra muito significativa durante os períodos de greve. E depois temos aqui os diagnósticos relacionados com o parto e com a gravidez, que sobe durante as greves. Portanto, antes ocupavam a 8ª posição e durante as greves ocupam a 5ª posição, no caso das greves de médicos, ou a 4ª posição, no caso da greve de enfermeiros. Isto também é explicado precisamente pelo ponto que se estava a referir, como temos menos admissões no total, mas o número de partos não muda substancialmente, temos um aumento da sua importância relativa naquilo que são as admissões hospitalares em períodos de greve. Até agora, aquilo que vos mostrei é totalmente, puramente descritivo. O quadro que vos mostro agora é uma análise mais formal. Portanto, estou a utilizar aquele mesmo modelo que eu vos referi atrás, portanto, com todos aqueles controlos que referi. Esses controlos são mais de 500 variáveis diferentes que estão incluídas aqui neste modelo. Eu aqui foquei-me apenas nas 3 variáveis principais que nos interessam. E estamos a tentar perceber, será que, controlando para essas variáveis todas, será que os indicadores de nível de severidade e de risco de mortalidade se foram alterados ou não. E aquilo que verificamos é, com exceção deste aumento muito pouco significativo durante as greves de enfermeiros, os restantes indicadores são todos não significativos. Isto sugere que os pacientes que estão a ser admitidos durante as greves hospitalares não são ou não estão em estado mais grave do que os pacientes admitidos noutros períodos que não durante as greves hospitalares. E mostrar-vos só agora 2 gráficos. Portanto, estes gráficos agora que vos vou mostrar mostram cada linha representa o coeficiente do modelo que vos referi. Portanto, incluindo todos estes controlos para todos estes efeitos que podem ser capturados e que não podem ser diretamente atribuíveis à greve em si. E aquilo que vocês podem ver aqui neste gráfico é o pico nas admissões urgentes durante as greves. Portanto, como podem ver, nos 7 dias anteriores às greves ou nos 7 dias posteriores às greves, não existe uma variação muito significativa daquilo que são as admissões urgentes, mas temos um aumento significativo das admissões urgentes durante os dias da greve. E uma conclusão semelhante é observada quando olhamos para as admissões cirúrgicas. Portanto, novamente, nos 7 dias anteriores não existe uma variação muito significativa, com exceção da véspera do início das greves, onde já existe uma redução da atividade cirúrgica. Essa redução fica ainda mais expressiva durante os períodos das greves e depois volta à normalidade nos dias posteriores à greve. E, portanto, isto sugere que, sim, os hospitais são afetados, portanto, a atividade cirúrgica, em particular, é muito afetada, mas o tipo de doentes que estão a ser admitidos ao hospital não são substancialmente diferentes do tipo de pacientes que são admitidos fora dos períodos de greve.
Pronto, agora que vos falei um bocadinho daquilo que é a política de admissão, eu quero-vos falar quero falar agora um bocadinho daquilo que são as altas hospitalares. E a minha preocupação aqui, ou a minha hipótese de trabalho, era que talvez, como preparação para as greves, os hospitais pudessem eventualmente potenciar as chamadas early discharge, portanto, as altas antecipadas nos dias que precedem o início da greve. Mas não encontro nenhuma evidência de que isso aconteça. Portanto, aquilo que estou a olhar aqui neste quadro é para a variação da duração do internamento. E para isto, como vos disse, estou a usar um modelo de sobrevivência, portanto, um Hazard Viable Model. Aquilo que fazemos aqui é tentar modelar a probabilidade do paciente ter alta hospitalar. Coeficientes que sejam significativos e superiores a 1 significa que o paciente está a ter uma maior probabilidade de ter alta hospitalar e, portanto, que a sua estadia hospitalar é mais curta. Coeficientes inferiores a 1 dizem-nos exatamente o contrário, que a probabilidade do paciente ter alta é mais baixa e, portanto, que a sua estadia hospitalar é mais longa. E, portanto, aquilo que verificamos é que, para os pacientes que foram expostos a greves de enfermeiros, nota-se um aumento na sua duração do internamento. E, portanto, os pacientes que são admitidos durante greves de enfermeiros tipicamente ficam no hospital mais tempo do que os pacientes que seriam admitidos num outro período qualquer. E, quando olhamos para os pacientes que tiveram alta antes das greves, portanto, um dia antes das greves, ou 2 dias depois das greves, ou 3 dias depois das greves, nunca notamos aqui efeitos de altas antecipadas. Ou seja, se encontrarmos alguma coisa, encontramos exatamente o contrário. Portanto, o facto dos pacientes terem ficado no hospital mais tempo e não menos tempo. Agora, para tentar validar estas conclusões, olhamos também para aquilo que são as taxas de readmissão hospitalares, em particular as taxas de readmissão urgentes hospitalares. E, novamente, quando olhamos para os pacientes que foram e que tiveram alta antes das greves, não verificamos nenhuma alteração significativa em termos das readmissões hospitalares, mas para os pacientes que foram expostos às greves, aí sim verificamos uma alteração muito significativa naquilo que são as taxas de readmissão hospitalares. E eu chamava a vossa atenção para o facto de, como vos disse há pouco, temos 3 medidas de exposição às greves. Portanto, os pacientes podem ter sido expostos em qualquer dia, ou no dia em que foram admitidos, ou no dia após a sua admissão. E, portanto, nós aqui não encontramos nenhum efeito, ou eu não encontro nenhum efeito para os pacientes que foram admitidos no dia das greves, mas encontro efeitos para os pacientes que já estavam no hospital depois das greves existirem. E este efeito é particularmente significativo para as greves de enfermeiros e para as greves de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, sendo que estes efeitos chegam a um aumento de 17% face àquilo que é a taxa de readmissão normal para estes pacientes. E, portanto, sugere que existe este impacto positivo. Agora que olhamos para as admissões hospitalares e para as altas hospitalares, queria ter esta última secção para ver convosco o que acontece às taxas de mortalidade hospitalar para os pacientes que são expostos às greves. E aqui mostrar-vos, portanto, exatamente o mesmo modelo que tínhamos antes, portanto, dividindo estes 3 tipos de exposição que um paciente pode ter à greve e incluindo aqui, portanto, as 500 variáveis de controle que este modelo inclui. E verificamos o seguinte, 2 efeitos em particular. Portanto, primeiro, existe aqui uma ligeira e pouco significativa, mas ainda significativa, redução da taxa de mortalidade hospitalar para pacientes expostos a greves de enfermeiros que já estavam no hospital. E o efeito menos positivo é este aumento que temos aqui da taxa de mortalidade hospitalar para os pacientes que foram admitidos no hospital durante as greves de médicos. E este aumento, portanto, quando comparamos isto com a taxa de mortalidade normal para estes pacientes, é um aumento de 5%. E se fizermos uma análise para tentar perceber, será que as greves são endógenas? Ou seja, será que as greves refletem apenas o facto dos hospitais estarem a perder qualidade e, portanto, isto induz a um protesto por parte dos seus profissionais de saúde? Aquilo que fiz foi correr exatamente o mesmo modelo que acabámos de ver, exatamente a mesma tabela que acabámos de ver, mas fazer isso assumindo que a greve foi em cada um dos 7 dias anteriores à greve e em cada um dos 7 dias posteriores à greve. E, portanto, se isso fosse verdade, portanto, se o hospital estivesse já com uma pior qualidade a priori, deveríamos estar a ter um aumento da mortalidade também nos dias anteriores à greve. Mas aquilo que verificamos aqui é que o único coeficiente positivo e significativo ocorre apenas durante a greve em si. Portanto, nos dias anteriores à greve e nos dias posteriores à greve, não encontro nenhum impacto
em termos de alteração significativa da taxa de mortalidade hospitalar para os pacientes que são admitidos durante as greves de médicos. E, portanto, isto basicamente são os 3 blocos de resultados que tinha para vos mostrar. Deixem-me só concluir, que eu já sei que também estou a chegar ao fim do meu tempo. Dizer-vos que aquilo que esta investigação mostra é que existem 2 impactos principais. O primeiro é, ao nível da atividade hospitalar, existe um impacto muito significativo e uma disrupção muito significativa. E nós podemos ver isso quando observamos que as admissões para internamento têm uma queda de até 18%, que as admissões para ambulatório têm uma queda ainda superior, pode chegar quase a 30%. E, em particular, que estas quebras que nós temos aqui, quer no ambulatório, quer no internamento, são muito explicadas por uma quebra muito significativa, que pode ser mais de metade daquilo que era a atividade cirúrgica. E, portanto, isto tipicamente está muito relacionado com o adiamento ou o cancelamento de procedimentos cirúrgicos, em particular aquilo que é a atividade de ambulatório programada. E, por outro lado, ao nível dos pacientes, temos alguns impactos negativos que são sentidos pelos pacientes. Estes impactos são inferiores àquilo que outra literatura mostra, mas não deixam de ser significativos. E esse impacto é interessante porque distingue-se entre aquilo que é impacto de greve de enfermeiros e técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que afetam principalmente as taxas de readmissão para os pacientes que já estavam no hospital quando a greve ocorreu, dos pacientes que são expostos à greve de médicos e que são admitidos para o hospital durante essa mesma greve, e aí, para esse grupo de pacientes, encontramos um aumento da taxa de mortalidade hospitalar na ordem dos 5%. E dar-vos nota também de que não encontro nenhuma evidência, nenhuma prova que existe uma seleção significativa de pacientes durante o período de greves. Não encontro também nenhuma indicação de que os hospitais consigam antecipar de forma significativa as greves em si, e não encontro nenhum efeito de que suporte a tese que os hospitais tendem a acelerar as altas hospitalares nos dias anteriores às greves. E, portanto, só para concluir, mostra-se aqui neste artigo que diferentes tipos de profissionais de saúde têm impactos diferentes em termos de greves hospitalares, que quer os pacientes que estão no hospital, quer os novos pacientes que entram no hospital são afetados, e, acima de tudo, isto reforça o papel que os profissionais de saúde têm dentro das estruturas hospitalares, e mostra que quando os profissionais de saúde acabam por se ausentar no trabalho, por causa da greve ou por causa de qualquer outra razão, tem um impacto, e a sua falta tem um impacto naquela que é a prestação de cuidados de saúde dos hospitais. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Fico agora à espera dos vossos comentários e das vossas sugestões. Muito obrigado, Eduardo. Acho que foi uma apresentação extremamente clara e bem estruturada. Eu tenho perguntas, mas deixava primeiro a palavra à audiência. Não sei se há pessoas que querem fazer comentários, perguntas, dúvidas, sugestões. É ligar o microfone ou pôr a mãozinha no ar lá no sistema? Ou... Vou ter que ser eu a fazer as perguntas. Bem, então eu vou lançar uma primeira pergunta, que é a seguinte. Disseste logo no início que havia greves que eram locais e outras que são nacionais. A primeira pergunta é o que é uma greve local? É um hospital, um grupo de hospitais? E a segunda coisa é que eu não percebi muito bem no teu trabalho empírico, se fazes a distinção entre as duas, porque, enfim, pronto. Essa era a minha primeira pergunta. Então, antes de mais, em termos de definição, portanto, uma greve nacional, nesta base de dados, é uma greve que afeta todos os hospitais em simultâneo. Uma greve local é uma greve que não afeta todos os hospitais em simultâneo. Portanto, pode ser uma greve apenas num hospital em particular ou num grupo de hospitais. Normalmente, portanto, aqui na base de dados, 90% dos casos ou mais são greves apenas num hospital específico ou então numa ARS específica. Em relação à estratégia empírica, portanto, sim, a estratégia empírica já incluiu uma variável que permite distinguir se a greve era nacional ou local. A variável não é significativa e, portanto, a estratégia empírica deixou de a incluir. Aquilo que faço também e que acabei por não apresentar aqui
e já agora aproveito para referir, é que existe muita heterogeneidade a nível dos efeitos. Portanto, quando nós olhamos aqui para a greve hospitalar, temos efeitos muito diferentes se nos focarmos em determinadas regiões, em determinados hospitais ou em determinado tipo de patologias. E, portanto, nesse caso específico, quando olhamos para greves nacionais ou greves locais, não encontramos grandes diferenças, mas quando olhamos para, por exemplo, pacientes com patologias do foro cardíaco, encontramos efeitos muito superiores do que quando comparamos, por exemplo, com pacientes com patologias de outros foros. Alguma explicação para isso? Desculpa, não percebi. Há alguma explicação para isso? Não, definitivamente não. O paper não apenas relata a observação dessa circunstância. Eu não consigo explicá-la, mas tenho hipóteses de trabalho sobre isso. Portanto, aquilo que os dados tendem a mostrar é que normalmente os pacientes que têm patologias mais sérias, e sendo que as patologias cardíacas fazem parte desse grupo, e para normalmente pacientes também que têm os indicadores de severidade da patologia mais elevados, são normalmente pacientes que estão mais sujeitos a um maior impacto das greves hospitalares, o que sugere que este tipo de pacientes requer um maior nível de cuidados que pode eventualmente não estar a ser totalmente garantido. Agora, de novo, isso não é o que os dados mostram, os dados apenas mostram esse impacto. A razão depois pela qual esse impacto ocorre pode ter diferentes caminhos. Ok. Acho que vou continuar a fazer as minhas perguntas eu, então. Não vejo ninguém a pedir a palavra. A outra questão que eu tinha é a endogeneidade da greve. Uhum. Ou seja, não será que hospitais mais fragilizados, já com piores condições de trabalho, com pior qualidade, são mais propícios a terem greves, na verdade? Sim, sem dúvida. E essa foi uma das minhas preocupações. E em relação a isso tenho duas respostas. A primeira é em termos daquilo que eu faço no paper e a segunda é em termos sobre as greves em si. Aquilo que faço no artigo é precisamente correr o mesmo modelo, assumindo que as greves aconteceriam em dias anteriores ao real dia em que a greve aconteceu e não encontramos nenhum impacto nesses dias. E, portanto, se o hospital à partida tivesse condições piores do que outros hospitais e, portanto, que isso induzisse à greve, teríamos um aumento da mortalidade nos dias anteriores ou nas semanas anteriores às greves. E nós não observamos nenhum efeito aí. E o segundo ponto, que provavelmente explica porque é que não encontramos este efeito, é se nós olharmos para aquilo que são as greves e para a forma como as greves acabam por ser depois anunciadas, normalmente as greves são anunciadas por estarem ligadas a questões mais nacionais e, portanto, questões mais de carreira, questões mais de remunerações, que são questões decididas a nível nacional e não ao nível de um hospital em particular. Portanto, o número de greves que tenho na minha base de dados que diz respeito especificamente a um hospital e cujas razões estão relacionadas com a falta de condições desses hospitais é muito reduzido. Portanto, tenho salvo erro, dois casos desses, um caso em Évora, um caso na Figueira da Foz, onde é explicitamente dito que a razão pela greve está precisamente relacionada com as condições específicas de trabalho nesses hospitais. Portanto, a minha hipótese de trabalho não é essa. Portanto, a minha hipótese de trabalho é que as greves são induzidas por uma conjuntura nacional e não necessariamente por uma conjuntura local. Acho que esse argumento é interessante. Eu não tinha percebido isto da antecipação dos dias. Portanto, o que tu vais ver é os dias antes da greve, o que é que está a acontecer. Sim, exatamente. Eu posso mostrar aqui o gráfico outra vez. Eu não tinha percebido isso. Portanto, aqui neste gráfico que temos aqui, aquilo que eu estou a fazer é fingir que a greve foi na véspera e correr o modelo. Fingir que a greve foi 2 dias antes e correr o modelo, e assim por diante. E, portanto, tentar perceber se existia ou não alguma diferença estrutural em termos de taxas de mortalidade. Portanto, se isso acontecesse, os hospitais que estariam em greves teriam, nos dias anteriores à greve, uma taxa de mortalidade já superior. E não encontra esse efeito. Uma espécie de parallel trends, não, bem, enfim. Exatamente. Sim, ok. E a outra questão que eu tinha era, mas já falaste um pouco disso, que é a heterogeneidade dos efeitos. Suponho que, enfim, é algo que se observa agora com a Covid, não sei como é que está agora, mas eu tinha visto os dados até junho,
e o impacto da Covid na redução com a Covid o que aconteceu é muito, muito parecido no sentido de uma redução da atividade programada, cirurgias programadas. Só que há hospitais que realmente, bem, todos os hospitais não foram afetados da mesma forma, mas mesmo dentro dos hospitais muito afetados pela Covid, alguns tiveram reduções brutais das cirurgias e outros conseguiram aguentar o choque muito melhor. Não tens alguma ideia desse efeito? Ou seja, mais uma vez, a capacidade dos hospitais a resistir a uma diminuição forte dos seus recursos? Portanto, é uma boa pergunta. Eu faço efetivamente análise de heterogeneidade, portanto, tentar perceber, tentar cortar os dados de várias formas diferentes para perceber se existe um efeito superior em determinadas coisas do que noutras. Quando falámos aqui um bocadinho na questão dos diagnósticos, a questão cardíaca, eu depois gostava também de falar, se tiver a oportunidade, da questão dos diagnósticos de partos, que tem algumas alterações interessantes. No que diz respeito aos hospitais, não encontro diferenças muito significativas, mas encontro efeitos mais expressivos na área metropolitana de Lisboa em relação à área metropolitana do Porto. Portanto, as duas áreas metropolitanas têm efeitos superiores às restantes regiões, mas a de Lisboa é um efeito superior ao do Porto. Portanto, segundo essa hipótese que foi levantada, sugere que os hospitais da região norte são mais capazes de acomodar estas alterações abruptas nos inputs da função de produção dos hospitais do que os hospitais da região de Lisboa. Mas, de novo, isto é uma hipótese de trabalho, os dados sugerem que esta é uma possível explicação, mas não necessariamente a única ou a explicação certa. Pode ser diferenças também na adesão à greve, não é? Há sempre esse problema. Exatamente. Pronto, a questão da adesão à greve tem sempre aqui a dificuldade que, na base de dados que tem, nós não temos indicação do número de trabalhadores que aderiu à greve. Até porque eu não sei se essa indicação existe de forma óbvia, na medida em que muitas vezes encontramos também critérios diferentes e contabilizar-se a adesão à greve de acordo com perspectivas diferentes. E, portanto, muitas vezes o número indicado pelas estruturas sindicais não bate totalmente certo com o número indicado pelo Ministério da Saúde por razões várias. E precisamente por isso faz com que nós não tenhamos acesso ao número de profissionais que aderiu em cada hospital. Aquilo que sabemos é que a greve aconteceu e que teve um impacto significativo na medida em que, se não tivesse um impacto significativo, não teria tido a cobertura mediática que teve que ter para ser incluída na base de dados. Mas, portanto, temos indicação dessa taxa de adesão para alguns hospitais, para algumas greves específicas, porque normalmente as reportagens que são feitas em dias de greves, e foi muito a base do meu trabalho, portanto foi pegar e recolher essas reportagens todas e tentar identificar que greves é que existiram e quando, mas muitas vezes, muitas dessas greves que são noticiadas, depois acaba-se apenas por dar o exemplo dos grandes centros hospitalares. Portanto, explica-se o que é que acontece no Santa Maria, explica-se o que é que acontece no São João, e depois eu tenho dificuldade em perceber o que é que aconteceu na unidade local de saúde do Nordeste. Sim, sim. Bem, outra pergunta era a questão mais polémica, mais difícil, a questão da mortalidade, que é também uma coisa que se colocou com a Covid. Não será que, no fundo, as pessoas que morrem, houve uma pequena antecipação que seriam pessoas que iriam morrer nos próximos dias ou nas próximas semanas? Enfim, eu não estou aqui a dizer que não seja um efeito muito, muito negativo, não é? Mas que sejam já pessoas num estado de saúde muito, muito crítico, muito grave. É um bom ponto e isso traz-me de volta à questão da heterogeneidade. Portanto, quando eu tento dividir em termos de nível de severidade, noto que este efeito é particularmente mais forte para admissões que estão no hospital há mais tempo e, portanto, que são normalmente admissões mais sérias e para admissões que têm os níveis de severidade mais elevados. Portanto, sim, existe evidência de que os pacientes mais afetados são aqueles que estão mais doentes. Agora, nada me diz que esses pacientes mais doentes fossem morrer passado uma semana ou 2 semanas. A probabilidade disso acontecer é, obviamente, mais elevada. Agora, o facto deste impacto negativo ser identificado, eu não considero que seja necessariamente polémico, na medida em que os profissionais de saúde têm estas funções fundamentais e muito importantes e, portanto, a sua ausência é sentida e tem um impacto. E esse impacto dificilmente poderia ser positivo.
Aquilo que noto também é que o impacto em termos de mortalidade é encontrado numa circunstância específica, que é para pacientes novos, para novos pacientes que são admitidos no hospital durante as greves de médicos. Não encontro efeitos nem para os pacientes que já estavam no hospital, nem para os pacientes que são expostos a greves de enfermeiros ou greves de técnicos de diagnóstico e terapêutica. E é um efeito que também está abaixo daquilo que é encontrado noutra literatura. Agora, não deixa de ser um efeito negativo, mas eu surpreender-me-ia se encontrasse um efeito contrário. Pois, claro. Claro. Se há mais questões, eu tinha também uma questão muito técnica, interesse pessoal. O que é que se ganha em fazer uma análise de sobrevivência em relação a fazer uma regressão linear ou digamos, a uma regressão linear generalizada, assumindo uma determinada distribuição? Porque que eu acho que não é tão habitual modelizar o tempo de internamento através de um modelo de sobrevivência. Qual é o argumento? Primeiro, dar nota de que os resultados são idênticos se utilizarmos o modelo linear, ou seja, encontramos à mesma um aumento da estadia da duração do internamento em vez de uma redução, que era a hipótese de trabalho. A sugestão aqui é que, ou a lógica aqui foi utilizar um modelo de sobrevivência, porque é um modelo que está calibrado e, portanto, é específico para analisar aquilo que é a probabilidade de saída de um determinado estado, sendo que esse estado, neste modelo, é classificado como o episódio de internamento. E, portanto, de acordo com aquilo que a econometria nos diz que tipos diferentes de dados devem ser tratados de forma distinta. E, portanto, para aquilo que é a duração, normalmente utilizamos aquilo que é o duration model, portanto, o modelo de sobrevivência. Da mesma forma, e podíamos ter o argumento contrário de que, da mesma forma que eu estou a utilizar o duration model para a questão da duração do internamento, devia estar a utilizar um modelo de redução de logística para, por exemplo, a questão da mortalidade. E aí, pronto, eu também utilizei, também funciona. A única questão é que dificulta a interpretação dos coeficientes e, portanto, dei preferência aí à questão do modelo linear. E o modelo de sobrevivência, por exemplo, imagina que a pessoa morre antes do fim, morre. Puseste uma censura ou assumiste que era saída? Não assumi que é saída. Portanto, o modelo é condicional ao facto da pessoa ter saído do hospital viva. E, portanto, na prática, o modelo nem sequer é uma censura na medida em que essas observações nem sequer lá estão. Portanto, eu estou a utilizar e estou a estimar a alteração para a estadia hospitalar condicional no facto da pessoa ter sobrevivido. Porque senão estaria a inflacionar os resultados, na medida em que eu estaria a dizer que a duração do hospital ficou muito mais curta, quando na realidade ficou mais curta porque houve pessoas que faleceram. Sim. Ok. E no modelo da mortalidade tens como variável de ajustamento o tempo de internamento? Não, já não me lembro disso. O tempo de internamento não está como variável de ajustamento por ser uma variável endógena. Portanto, como mostrei anteriormente, o tempo de internamento é afetado pela própria greve, portanto, convinha não o ter ali diretamente no modelo. Já o tive numa versão inicial e foi precisamente um dos comentários úteis que tive de uma conferência, foi não coloques o modelo de internamento. Aquilo que tem é um conjunto de controles que me permitem, digamos assim, servir de proxy para aquilo que seria a duração do internamento. Portanto, o risco de mortalidade, o nível de severidade, acabam por captar esse efeito. Ok, muito bem. Acho que é realmente interessante a maneira como tratas a questão. Já submeteste o artigo? Vais submeter o artigo? Já submeti o artigo. Estou à espera de saber alguma novidade, mas, entretanto, os comentários que fui aqui recebendo e já noutros sítios onde fui apresentando também serão certamente úteis quando tiver que fazer um revise and resubmit, que espero, fingers crossed, que seja possível. Ok, muito obrigado. Não sei se há mais alguém que queira intervir. Pelos vistos, não. Então, muito obrigado, Eduardo, e muito obrigado a todos pela vossa participação, pelo vosso interesse nestes seminários e, portanto, mais uma vez convido-vos a todos a acompanhar os nossos seminários e as atividades do Centro de Investigação. E boa tarde, então, até à próxima.
Obrigado, eu. Obrigado. Deus.